Muito que eu vejo de projetos políticos, sociais, que eles fazem, falam, vamos fazer uma escolinha esportiva aqui, porque a gente vai tirar os meninos. Tá errado. Ele não é um meio para tirar o menino da rua. De uma hora para outra eu tô jogando próximo do Kleberson, que tinha acabado de ser campeão. Um dos que era do meu quarto lá era o Fernandinho, que hoje é do Manchester City. O aluno, você acha que ele tem uma idade certa para começar a competir, para começar a participar de jogos, que ele vai estar preparado para participar dos jogos mesmo, de competições externas? Olá galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uberaba em Movimento. Eu sou Leonardo Rosa, estou chegando com mais um vídeo e é para o nosso quadro de entrevistas. Hoje o bate-papo é com um profissional de educação física, professor Alisson Andrade. Alisson, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Oi, Leonardo. Primeiro eu gostaria de agradecer e dizer que eu fico lisonjeado pelo convite, né? Espero que você tenha sucesso nesse novo projeto. Alisson, eu gostaria que, para a gente começar, que você falasse um pouquinho como que foi na sua infância e adolescência, a sua relação com o esporte, com atividade física, né? E com a educação física também. Então, Leonardo, meu primeiro contato mesmo que eu tive com o esporte foi dentro do mundo do futebol, né? Na época, entre 93 e 94, no ano de 93 e 94, com equipes de futebol, né? Então eu comecei a me interessar mais pelo esporte, pela modalidade. E naquela ocasião, lembro-me que o Palmeiras era o time que foi campeão brasileiro, né? Então, graças até esse momento, até hoje eu sou palmeirense, né? Tive meus primeiros ídolos, o Veloso, goleiro do Palmeiras, Edmundo, atacante. E na sequência já tivemos em 94 a Copa do Mundo, né? E a Copa do Mundo é um momento aqui para nós brasileiros que é um momento fantástico, que o país praticamente para. Então foi aí que eu comecei a interessar mais ainda. E naquela época, quando a gente criança, ainda de 6 para 7 anos, tudo é fantasia, né? A gente acredita mesmo que os jogadores são nossos heróis. Então, por isso a importância também, né, dos jogadores, o que eles falam na mídia, porque a criança, o que está começando ali, eles se espelham mesmo nos jogadores. Então, eu tive como ídolo também da seleção o Bebeto. Eu lembro que quando eu ia brincar com meus colegas, né, próximo de casa ou no quintal de casa, eu era o Bebeto ali, porque eu já me espelhava nesse tipo de jogador. Daí, nesse momento, eu comecei a jogar nas ruas ali do bairro Abadia, comecei a fazer algumas escolinhas de futebol, participei de uma escolinha no Independente, aí eu passei pro Atlético da Badia, comecei a jogar lá no Atlético. Aí eu disputei o meu primeiro campeonato, foi o campeonato Chupetinha, que chamava. Hoje o nome é Pré-Mirim, né? E lá eu tive um destaque. Então nós fomos campeões lá no Atlético da Badia, né? No ano seguinte eu já subi para a categoria de Mirim. Então o primeiro ano nós fomos vice-campeão com o Atlético da Badia e o segundo ano nós tornamos campeões, né? Foi assim um dos títulos que mais marcou na minha vida como atleta, né? Esse campeonato, eu tive a oportunidade de fazer mais de 40 gols no campeonato, então me deu uma relevância. Eu lembro que meu pai ia nos jogos, minha mãe ficava em casa com o radinho ligado ali aos domingos de manhã, né? Jogava de quê? Escutando. Eu era atacante. Desde sempre atacante? Desde sempre atacante. Eu queria ser o Bebeto, né, Leonardo? Então, atacante. Mas eu gostava de fazer gol. Era o bebê, só é canhoto. Canhoto, o bebê é menos a bola. A vontade era essa. Aí, quando eu fui pro Nacional, até senti muito ter saído dali do convívio do pessoal da Badia, que eu fui criado ali, meus amigos todos dali, né? Só que, o que acontece? Quando eu fui fazer alguns treinos no Nacional, eu percebi, e naquele momento o Nacional, ele era um time que estava na segunda divisão e subindo para a primeira divisão do Mineiro, eu já notei ali uma estrutura diferente, porque a gente tinha um contato com alguns profissionais mesmo da época lá, né? Então eu comecei a
frequentar jogos do Nacional. Hoje eu sou nacionalista, né? Então frequentei muitos jogos, fui gandulinha dos jogos lá. Então, para mim foi um crescimento muito grande estar ali. Aí naquele momento, meu sonho se tornou mais uma busca para aquilo. Eu queria ser jogador de futebol. Queria né? ser jogador profissional. Eu queria ser jogador profissional. E eu acreditava muito nisso. Aí eu joguei o primeiro ano do Nacional, no campeonato aqui da cidade mesmo, da Liga. No segundo ano nós somos campeão. Eu tive a oportunidade de ser artilheiro do campeonato. 2 anos seguidos também eu ganhei de melhor jogador do campeonato. Ganhei de jogador de destaque do ano, né? Da cidade. Aí quando veio esse destaque, essa questão de ganhar essa premiação individual, veio algum empresário, né, conversar comigo para me proporcionar uma oportunidade em algum time, e esse time apareceu, né, que foi o Atlético Paranaense. Então eu tive a oportunidade de estar, né, no CT do Caju, lá em Curitiba, e tive a oportunidade de vivenciar por um período lá como realmente é. Então eu saio daqui de Uberaba, eu saio lá do bairro Abadia, né, do Atlético da Abadia, vou para o Nacional e depois, de uma hora para outra, eu estou jogando próximo do Kleberson, que tinha acabado de ser campeão. Então eu estava treinando um campo e o Kleberson tinha sido campeão do mundo. Isso foi em 2003. 2003, tinha acabado de ser campeão tinha mundial. Sido, aí, e tanto é que no início ele foi transferido para o Manchester United. Então era próximo. Um dos que era do meu quarto lá era o Fernandinho, que hoje é do Manchester City. Então, na época, o Fernandinho mesmo, ele era atacante, até goleador, né? Cara, gente boa demais. O meu não tem contato com ele, nem nada, mas, assim, hoje eu vejo ele disputando Copa e estando no Manchester City, mas eu tive a oportunidade de estar próximo. Só que aí a gente cai na realidade, porque por mais que você ganhe alguns prêmios individuais aqui como destaque do ano, melhor jogador do ano, chega lá, igual você, tem muitos. Você se viu você sou mais um aqui, Isso, só, porque, e tem que mostrar meu diferencial. E é matar um leão por dia. Né? A cada treino chegava um ônibus lá com um tanto de criança para fazer teste, de adolescente. O treinador era numa pressão. Falava assim, ó, Tom Ralo aqui no treino, lá, ó, chegou mais um ônibus cheio de menino, querendo a vaga de vocês. Então, é uma pressão grande. Né? Não que eu caí na pressão, na verdade é porque tinha muito mais atletas em melhores condições do que eu naquele momento. Eu, naquela ocasião, fui dispensado. Né? Tem muita gente que gosta de falar assim, eu fiquei com saudade da minha mãe, fiquei com saudade do meu pai, eu voltei porque minha namorada. Muitos pode ser verdade, mas não generaliza. Um pouco até um pouco de hipocrisia mesmo. Tem uns que, né, se sentem envergonhados de falar que não deu certo, mas são milhões tentando. Caso Então, eu acho que eu já tive um mérito de ter tido essa oportunidade. Aí eu vi, Leonardo, nesse momento, que para ser um jogador de futebol, você tem que abdicar de muitas coisas mesmo, e só abdicar disso não vai resolver. Né? Então, tem muita qualidade espalhada pelo Brasil. Tem que ter muita qualidade, tem que querer ser jogador, assim, mostrar efetivamente, né, que você quer ser jogador. Focar. Então, não acredito em sorte, tá? É tudo mérito, você tem que trabalhar, você tem que se dedicar, não tem sorte. Você marca 2 gols na sorte, o goleiro te vê, te leva, mas a sorte não vai te acompanhar por toda a categoria de base. É um filtro que eles vão fazendo, afunilando, e realmente vai ficar aqueles que estão preparados para aquilo, tanto psicologicamente, fisicamente, tecnicamente. Então tem que estar preparado para aquilo. Né? No momento, infelizmente, eu não tive essa oportunidade. Voltei para Uberaba, né? Tive a oportunidade de ser campeão também juvenil, né, por 2 vezes, fui artilheiro do campeonato. E no meu primeiro ano de júnior aconteceu algo que para mim foi a pior coisa na minha categoria de base. Eu rompi o ligamento cruzado do joelho direito. Então eu tive que fazer uma cirurgia, né, de LCA. Não foi fácil porque eu não tinha condições financeiras. Né? O Nacional também não quis arcar com os custos. Fiquei
8 meses parado. Na verdade, eu perdi um ano, já estava no terceiro ano do ensino médio. E alguns professores... Na hora de decidir. Isso, E aí, de logo aí decidir. já veio a decisão de entrar para a educação física ou não? Então, Leonardo, aí foi assim, tudo correu naturalmente e simultaneamente, né? Teve essa lesão e aí eu vi que eu precisava procurar outra área, porque eu já conhecia o tanto que é difícil ser um profissional, e eu não queria ser um profissional, desculpe aqueles que são, mas eu não ia me contentar em ser um profissional para jogar em divisões, segunda divisão do Mineiro, porque eu via os profissionais que passavam, eram ciganos da bola, hoje eles estavam aqui, amanhã, daqui 3 meses acabava o campeonato, eles tinham que ir para outra cidade. Faz um contrato de 3 meses e roda o Brasil inteiro. Isso, vamos pensar nesse momento de hoje de pandemia, um profissional desse, como que está a vida dele? Né? Tudo parado, será? Os clubes pequenos não conseguem manter. A gente vê, tem exemplos, os clubes de Série A. Já é difícil. Do campeonato mineiro, por exemplo, já rescindiu o contrato com todo mundo. Vários clubes, se o campeonato voltar, eles não têm jogador para jogar. Justamente. É o que você está falando. Aí foi aí que eu pensei, falei, eu tenho que procurar alguma coisa. E foi muito importante meus professores do terceiro ano do ensino médio. Meus professores me ajudaram muito, porque eles foram os professores que motivavam a gente. Né? É o que eu procuro fazer com meus alunos de ensino médio. Sempre tá perguntando, que faculdade você vai fazer, vamos buscar isso. Então, eu tinha uma professora, exclusivamente, uma professora de língua portuguesa, que ela vinha, Alisson, o que você vai fazer de faculdade? Eu dava um migué, não, professor, eu estou procurando ainda, mas assim, só dando migué, mas no outro dia ela vinha de novo, né, Alisson, o que você vai fazer? Aí eu falei, nossa, eu vou ter que arrumar alguma coisa, pelo menos para falar, professor, eu vou fazer isso aqui, ó. Aí foi aí que eu estava no Nacional e um amigo meu, Abraão, chegou e falou, não, eu estou fazendo estágio lá aqui de educação física, aqui eu estou fazendo curso. Eu falei, nossa, é mesmo, Abraão, curso de educação física? Eu falei, nossa, legal, né, uma área que eu gosto, Aí eu perguntei para ele, onde você faz? Ele me falou, né, na época era FEU, que chamava, que é o CESUB. Eu falei, não, interessante. Aí eu falei, não, essa professora, na hora que ela vier, eu já tenho a resposta hoje, né? Aí ela veio, o que você vai fazer? Já pensou? Eu falei, professora, eu pesquisei que eu vou fazer educação física, é uma área que eu gosto. Ela me motivou muito. No outro dia, Leonardo, na próxima aula dela, ela chegou com alguns folders de faculdades que tinha que Uberaba. Na época era o NIUB e o CESUB. Só tem essa aqui é para licenciatura. Então ela fez uma pesquisa relacionada a isso e contribuiu para mim. Então, assim, foi algo que acrescentou muito para eu hoje estar como profissional de educação física. Aí eu iniciei, né, a faculdade, que foi lá no CESUB, foi em 2005. Fez a licenciatura lá, 3 anos? Já era 3 anos? Isso, foi 3 anos de licenciatura, né? A faculdade contribuiu para mim, de certa forma, né, que acaba sendo um aprendizado que a gente tem, né, para traçar um caminho. Lógico que depois a gente vai filtrando muitas coisas, mas sim, foi muito interessante. Porque a educação física, o leque que você trabalha amplo, é muito grande, né? Acaba que você não sai dali especialista em nada, você tem que ir, eu vou para essa área, eu vou para aquela, porque você vê muita coisa na educação física. Realmente, e a gente vai se aperfeiçoando, né? O que eu sempre falo, Leonardo, o profissional que eu sou hoje é melhor do que eu fui ontem. E tem que ser melhor do que eu vou ser, e tem que ser pior do que eu vou ser amanhã. Amanhã eu tenho que ser melhor que hoje. Aí logo que você terminou a educação física, foi trabalhar em que área? Aí assim que eu formei, Léo, eu já ingressei na escola. Então eu consegui pegar aula no estado, né? Peguei aula, coincidentemente, na Escola Estadual Nossa Senhora da Badia, que foi onde que eu estudei. Trabalha até hoje em escolas, né? Então, até hoje em escola. Mas você trabalhou em alguma outra área, fora de escola, na educação física? Aí aconteceu o seguinte, na escola, lá no Aurélio, eu realizei um projeto que chamava Atletismo na Escola. Então, nós fizemos com materiais adaptados, a gente adaptou uma pista de salto em distância lá, e eu realizei esse projeto com os alunos. A diretora, no caso, era a Rochelle,
ela gostou do projeto, eu tive uma indicação para estar participando de um concurso que era junto com o CREF e o Estado. Então, eles fizeram um congresso que chamava, eu acho que ainda tem esse congresso, que era o Congresso Internacional de Educação Física. Aí veio uma pessoa da superintendência e me convidou: Alisson, você quer se inscrever esse projeto seu lá nesse concurso? Eu falei: vamos escrever, ver o que dá, né? Aí tem a fase microrregional, aí meu projeto foi aprovado, aí eu fui para a fase regional, também foi aprovado, e eu fui um dos projetos aprovados para representar o Triângulo Mineiro, lá em BH. E esse projeto a gente desenvolveu, foi a professora Jennifer comigo, lá na Escola Nossa Senhora da Badia. Então, nós, no caso que a gente desenvolveu junto, nós fomos para Belo Horizonte, reuniu todos os profissionais, né, de Minas para esse concurso. E tinha mais de 300 projetos. Tal. Aí eles foram falando: em terceiro lugar, fulano de tal, na Zona da Mata. Em segundo lugar, fulano e tal. E eu nem, stand de projeto, banner, eu fiz a minha apresentação, foi legal, foi interessante. Aí falou: em primeiro lugar, do Triângulo Mineiro, né, falou meu nome, né, falou professor Alisson, com o projeto, e junto com a professora Jennifer. Então, assim, foi... Nossa, na hora deu até um choque. O pessoal que estava do meu lado conhecia. Isso foi quando? Que ano? Isso foi em 2011. 2010 para 2011. Aí eu fui lá na frente, recebi uma premiação do CREF também em dinheiro, né? Mas, assim, foi interessante, porque quando eu voltei, foi muito divulgado esse projeto. Aí eu tive a oportunidade de entrar na prefeitura e começar a trabalhar o atletismo. Então, eu comecei a desenvolver o atletismo também fora da escola da Badia. Então, eu comecei a desenvolver ali no CME Abadia, né, que hoje é a FUNEL. Nós tivemos uma equipe que era a terceira melhor de Minas, né, nos jogos escolares. Aí eu comecei a focar muito nesses jogos escolares. Né? Não só no atletismo, mas nas outras modalidades. Então, tinha intercolegiais, eu participava, entrava em todas as equipes e assim, eu, por natureza, eu sou muito competitivo. Isso foi até há uns 2 anos atrás, essa minha trajetória, principalmente com jogos escolares mesmo. Aí depois eu fui fazendo um filtro, né? Fui estudando, fui me especializando. Eu entendi depois, eu comecei a fazer uma análise de qual que era a importância minha como profissional de educação física dentro da escola. Porque aí eu comecei a perceber que a educação física escolar, ela estava fragmentada dos outros componentes curriculares. Né? Então foi nesse momento que eu comecei a estudar mais a parte de pedagogia. Né? Aí eu percebi, eu vi alguns equívocos que eu cometia, que é o caso que eu falo que a gente sempre tem que estar evoluindo, que eu vou te dar um exemplo. Se eu for fazer uma equipe de futsal, às vezes, naquela categoria vai ter 50, 60 alunos disponíveis e que querem, só que eu vou poder levar só 10. E desses 10, talvez vai jogar 8. E os outros? Então, se eu colocar na educação física um esporte de competição, eu acabo excluindo uma parte dos meus alunos. Então, você acha que a educação física escolar, ela não deve ser só competição, voltada para competição, não deve ser voltada só para os jogos? Isso. A minha ideia hoje, pelos estudos que eu tenho, de educação física escolar, é uma ideia de trabalhar integralmente o aluno e desenvolver habilidades e valores que vai além do esporte. O esporte na escola, dentro da escola, ele não pode ser ferramenta para nada. O esporte, ele tem sua própria importância dentro da escola. Porque com o esporte ele não é um meio, né? Ele não é um meio. Ele não é um meio para tirar o menino da rua só. Ele proporciona isso. Só que ele não pode, porque muito que eu vejo de projetos políticos, sociais, que eles falam, vamos fazer uma escolinha esportiva aqui, porque a gente vai tirar os meninos. Está errado.
vamos fazer um projeto aqui para a gente fazer uma formação integral desse aluno. Consequentemente, naturalmente, esse aluno vai sair, né, de uma zona de periculosidade. Só que o esporte em si, acho que nossa visão como profissional, ela tem que estar alinhada, que o esporte tem que trabalhar junto, né, o esporte educacional, no caso, tem que trabalhar junto com a educação. Comecei a estudar, né, essa parte pedagógica mesmo, e comecei a entender isso e colocar em prática, né. Aí me apresentaram, inclusive um que me apresentou, se você tiver a oportunidade até de estar convidando ele, chama Rafael Norato. Rafael Norato. Ele... Joguei com ele. É? Lá no Atlético, No Atlético, então. da Badia. Joguei não, a gente era do mesmo time, eu só ficava no banco, então não joguei O Rafael Norato é uma das pessoas mais inteligentes, assim, que eu gosto de dialogar, a gente conversa bastante, né? Ele, o Gilvan, o Tindorim, o Thiago Brito, é uma galerinha boa. Ele me apresentou a Helenor Cans, que ele usa da abordagem crítico-emancipatória. Então eu comecei a trabalhar isso dentro das minhas equipes que ainda eu tinha competitivas na escola. Que a abordagem que é o seguinte, ela te dá autonomia, ela dá autonomia para o seu aluno, ela dá criticidade para o seu aluno. Então você tem que fazer, você não pode fazer pelo seu aluno. Você tem que fazer ele se desenvolver integralmente. Vou te dar um exemplo. A gente montava as equipes e a gente vai ter um jogo juntos. Nós ia decidir, como que nós vamos, o que nós vamos precisar para estar indo. Para estimulá-los e provocá-los a pensar criticamente. E eles conseguiram se organizar sem o meu direcionamento. Então, a partir daí, eles começaram a se apropriar dessa ideia. Então, eu tenho certeza que hoje, se eles forem participar de alguma equipe, eles conseguem se organizar sozinhos. E isso é formar o cidadão. Porque lá na rua, na hora que ele for jogar na praça, ou se ele for jogar uma Copa Uberaba, eu formando o cidadão, ele consegue se organizar. Aí eu comecei a trabalhar dessa forma. Daí eu fiz um projeto lá no Aurélio, que era voltado para essa abordagem. Foi alunos do primeiro ano do Ensino Fundamental 1. Porque ali eu ia estar na fase da alfabetização. Eu escutava muita gente falar, a educação física é importante para trabalhar lateralidade, para trabalhar coordenação motor, para o menino desenvolver. Aí eu penso, mas será que é mesmo? Né? Realmente, isso é a importância? Essa é a importância da educação física, né? Naquela idade, naquele momento, né? Porque isso provoca a gente a fazer uns questionamentos, para ter o argumento com você e falar, educação física nessa idade, ela é importante por isso. Então, Brenda, Jennifer e eu desenvolvemos um projeto, apresentamos para a direção, e a gente começou com aulas de futsal, né, para os alunos do Aurélio, alunos de 6 e 7 anos de idade, né, que estavam no início do letramento, da alfabetização, e ali a gente queria o quê? Contribuir, de certa forma, para uma melhora na alfabetização deles, né, e do letramento. E de que forma nós íamos fazer isso? Então a gente começou a ter muitos estudos relacionados a isso, né, e nós tivemos um resultado muito positivo, conseguimos, inclusive, com esse trabalho, que era fazer com que os pais se apropriassem mais da escola, participassem efetivamente dentro da escola. Os pais têm que ver que os professores na escola são aliados a eles. Então, eu senti que a educação física não é só para trabalhar a lateralidade, que é importante mesmo, né? Tem outros meios, valores que a gente pode estar desenvolvendo. Aí, pensando na questão da competição com tudo isso, o atleta, o aluno, já que a gente é da escola, o aluno, você acha que ele tem uma idade certa para começar a competir, para começar a participar de jogos, que ele vai estar preparado para participar dos jogos mesmo, de competições externas? Eu acredito, vai do feeling do profissional que está trabalhando. Porque cada aluno, biologicamente, um é diferente do outro. Se eu pegar determinado aluno que não é acostumado com competição e já colocar ele na competição, e se o resultado não for o esperado por ele, eu posso estar queimando alguma etapa dele e, nesse caso, desmotivando ele na prática esportiva. O aluno ele deve ser inserido em várias modalidades. Não se deve tiver oportunidade, se especializar precocemente. Não, e a partir do momento que ele entende isso, não é porque eu sou professor que eu acho que você daria bem na natação, que eu vou lá onde você vai para natação.
tem que partir dele. Né? Tem que partir dele, porque ele não pode ser um ser humano depois frustrado. Por motivação intrínseca dele mesmo, de querer ganhar, de vencer, ele vai ver que aquele caminho é melhor. Agora, em relação a competições escolar, tipo na aula de educação física, eu acho muito importante ter. A gente tem que trabalhar a parte cooperativa, né? Só que a gente tem que trabalhar a parte competitiva. Porque a gente tem que desenvolver isso nos alunos. A nossa vida, a gente tem muita hora de derrota, vitória. Então, o aluno tem que estar preparado para isso. Então, aquela educação física também que fala assim, a gente tem que proporcionar só momentos de extrema felicidade para o nosso aluno ali, também está errado, tem que ter um filtro. Então, me fala um ídolo. Na verdade, seria injusto de falar um ídolo, né? Meus ídolos são meus pais que eu tenho como ídolo. Dentro do esporte, eu coloco o Bebeto, que a gente tinha comentado, que foi o que despertou eu gostar e admirar o futebol. Dentro da educação física, quem é que você se baseia ou trabalha junto? Você já citou alguns, mas enfim, quem que você se inspira ali para desenvolver os seus projetos? Olha, eu aprendi muito com o professor Rones. Rones. Professor Rones Leite. Professor Rones, até hoje eu me espelho muito nele como profissional. É uma referência. Assim como ele e os que eu citei também, Rafael Norato, a minha esposa, Jennifer. Jennifer também um trabalho com crianças também excepcional. Então, sempre que eu tenho alguma dúvida, alguma coisa, eu me recorro a eles, né? Esses profissionais. Alisson, eu só tenho que te agradecer. Tá? A gente espera que volte outras vezes para a gente conversar mais. A gente tem assunto aí para muitos vídeos ainda, né? Mas, galera, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, compartilha com a galera, manda para os grupos aí, pessoal que possa se interessar pelo assunto. E é isso. E até o próximo vídeo.